Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje nós vamos meditar no capítulo 21, do verso 15 ao verso 19. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 19. Mais uma vez eu quero agradecer você que nos visita hoje, que Deus abençoe a sua vida. Espero que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nesta noite. Nós estamos aí desenvolvendo esse tema, essa série de mensagens. Hoje é a nossa última mensagem nesse tema, encontros que transformam, tá bom? Essa série de mensagens aí nos mostrou o que pode acontecer quando nós temos um encontro genuíno com Cristo ressurreto. Nas duas mensagens anteriores, nós testemunhamos como esses encontros mudaram vidas, restauraram esperanças e renovaram a fé. As histórias compartilhadas aqui nos mostraram o poder transformador do Cristo ressurreto, aquele que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, e nós também vimos a incrível capacidade que o Cristo ressurreto tem de transformar tristeza em alegria. E também nós vimos na semana passada como ele pôde transformar dúvidas em certezas. Obrigado. Hoje, nessa última mensagem, nós vamos olhar para o encontro de Jesus com o apóstolo Pedro. E vamos ver ali como esse encontro não apenas transformou a vida de Pedro, mas também como ele pode transformar vidas nos nossos dias hoje. Amém? Você crê nisso? Que Jesus pode transformar vidas hoje? E é isso que nós vamos ver. Como eu tenho dito, desde o início, o meu desejo é que por meio dessa série de mensagens a gente possa testemunhar de maneira palpável o mover do Espírito Santo em nosso meio, trazendo aí consolo, direção e renovação espiritual. Que cada palavra que você ouvir aqui hoje não seja apenas uma reflexão de algo lido, mas um convite divino para um encontro íntimo e transformador com esse Cristo ressurreto. Que a gente possa sair aqui dessa série de mensagens com a nossa fé renovada, fortalecidos em nossa esperança e revigorados para assumirmos um compromisso com o reino de Deus. Amém? Que possamos continuar a buscar esses encontros que transformam, confiantes de que o Senhor, Ele está sempre perto daqueles que o buscam de todo o coração. E nessa terceira mensagem, nós vamos ver aí esse tema, encontros que transformam culpa em perdão. Nosso texto, Evangelho de João, a partir do capítulo 21, a partir do verso 15, se você quiser acompanhar comigo, está aqui na tela. Diz assim a palavra de Deus: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Siga-me. Culpa.
culpa é um sentimento humano que está inteiramente ligada ao remorso ou ao arrependimento. E ela ocorre quando você acredita ou percebe que comprometeu os seus padrões de conduta ou padrões morais universais. A culpa é um sentimento natural. E entenda, quando a culpa ela é gerenciada de forma correta, ela pode ser um catalisador para o desenvolvimento de atitudes mais responsáveis, promovendo aí diretamente o nosso crescimento. Ela é um dos mecanismos responsáveis pelo freio moral, a culpa. Esse freio moral que nos leva a avaliar nossos pensamentos, ações e as consequências de tudo isso. Sabe, irmãos, a grande questão é quando a culpa é experimentada de forma exagerada. Entendeu? A pessoa se sente culpada demais. Oh, que culpa, que coisa. Isso desencadeia pensamentos negativos na cabeça, autodepreciativos, e acabam controlando as ações dessa pessoa, afetando até mesmo as relações sociais, porque ela sente culpa. Queridos, o sentimento de culpa é um dos grandes causadores de transtornos como a depressão e a ansiedade. A culpa faz isso. Alguns sintomas dessa culpa exagerada são pensamentos autodepreciativos, autossabotagem, atitudes compulsivas, entre outras coisas. Podia citar uma lista aqui de comportamentos. Podem causar até sintomas psicossomáticos, a culpa. Leva a pessoa a ter alteração no sistema digestivo, dá uma dor de barriga, dá um revertério, entendeu? A culpa causa isso. Ela também pode dar alergia na pele. E aí a gente poderia falar de vários outros sintomas aqui. É por isso que a gente precisa entender a culpa e saber como tratar a culpa. E a Bíblia nos ensina, nos ajuda, nos mostra como que nós podemos tratar todos esses sentimentos. A gente falou sobre a tristeza, a gente já falou sobre dúvida, hoje nós estamos falando sobre culpa, e olhando como que a Bíblia trata isso. E aí nós vimos o Pedrão. Pedro, gente boa. Você gosta, quando você lê a Bíblia, você gosta de ler sobre Pedro? Quem gosta? Que cabra impetuoso, impulsivo, né? Discípulo impetuoso, ousado, leal, cabra bom, cabra macho, estava do lado, né? Diferente de Tomé, que a gente falou na semana passada, que a Bíblia não fala sobre Tomé, de Pedro a gente sabe muito. A Bíblia fala bastante de Pedro. Natural de Betsaida, da região costeira do Mar da Galileia, filho de João, ou de Jonas, como em algumas traduções nos mostram. Era um pescador profissional, gente boa, né? Não sei se como nos nossos dias era mentiroso, né? Mas era pescador. O único discípulo que era casado, os demais não eram, ok? Morava em Cafarnaum, e ali em Cafarnaum ele tinha um pequeno negócio no ramo da pesca, com seu irmão André e mais 2 amigos, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Eles eram sócios de João e Tiago, filhos de Zebedeu. Foi André, irmão de João, que apresentou Jesus para Pedro. André, ele era discípulo de João Batista. E certa vez, João Batista deu um testemunho sobre Jesus. Jesus passou e ele falou: eis o Cordeiro de Deus. E André e um outro discípulo de João começaram a seguir Jesus. Perguntaram: mestre, onde o senhor mora? E Jesus foi e mostrou. Depois que eles viram, André foi correndo até Pedro e virou para Pedro e falou: achamos o Messias.
E Pedro foi então conhecer Jesus. Quando Jesus viu Pedro, o Evangelho de João diz assim, aqui Jesus virou para Pedro e disse assim: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. E João acrescenta, Cefas quer dizer Pedro. Sabe, Jesus ele não explica o porquê da mudança do nome. Mas a gente entende que essa mudança era para ir mostrar o grande papel que Pedro teria na história da igreja. As declarações de Pedro são marcantes. Desde o seu chamado, não sei se você lembra de como foi o chamado de Pedro, ele pescou a noite inteira, ele, seu irmão e a sua equipe de pesca ali, eles pescaram a noite inteira, Jesus estava na praia, pregando, e o barquinho deles estava encostado, porque eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Então a multidão estava apertando Jesus pede para eles então entrarem no barco e afastar o barco um pouco da margem. E eles fizeram. E Jesus continua pregando, e ao terminar de pregar, Jesus vira para Pedro e fala assim: lança a rede. Pedro vira e fala assim: mestre, a gente pescou a noite inteira. Ô Jesus, Pedro estava querendo falar assim: ô Jesus, por nada não, você é carpinteiro, você não é pescador. Vou falar uma coisa para você, a gente pescou a noite inteira e hoje o mar não tá para peixe. Pedro era profissional. Mas ele virou para Jesus e falou: sabe o quê? Sobre tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu acho que Pedro queria falar assim: eu vou só mostrar para você que você está errado. Mas porque você falou, eu vou lançar. Então ele lançou a rede. E aí você sabe o que aconteceu, né? A rede se encheu de peixes, que quase rompeu. Ele chamou o outro barco, eles colocaram os peixes para cima, os dois barcos quase afundaram. Naquele momento, Pedro cai de joelhos diante de Jesus e fala para Jesus o seguinte: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Vai embora. Eu sou um pecador, eu não posso andar contigo. E aí o que Jesus fala? De agora em diante, você não vai pescar mais peixe. Você vai ser um pescador de homens. Um pescador de homens. Mais tarde, Jesus perguntou, um dia Jesus estava ali com seus discípulos e perguntou: o que as pessoas estão falando que eu sou? Quem que eles acham que eu sou? E aí uns falaram: eles estão falando que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é Elias. Jesus parou e falou o seguinte: e vocês? O que vocês pensam de mim? Para vocês, quem eu sou? E aí naquele momento Pedro se levanta e declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Jesus fala: olha, não foi carne e sangue que te revelou, não. Isso aí foi Deus que te revelou, Pedro. Foi Deus que revelou isso para você. Porém, pouco antes de Jesus ser crucificado, olha a declaração de Pedro para Jesus. Pouco antes de Jesus ser crucificado, Pedro, ele declarou o seguinte: Senhor, eu estou pronto a ir com o Senhor, tanto para a prisão, como para a morte. Eu estou pronto, mestre, eu quero morrer contigo. 3 anos caminhando com Jesus. Só que a vida de Pedro, irmãos, ela foi cheia de altos e baixos. Não pensa que os discípulos foram todos perfeitos, não, foram como nós. Nossa vida é cheia de altos e baixos. A vida de Pedro foi desse jeito. Tinha hora que a fé dele estava lá em cima, mas tinha hora que a fé dele estava lá embaixo. Era uma montanha russa que só. Apesar desse amor por Jesus, desse compromisso com aquele ministério lindo que Jesus estava fazendo, Pedro também experimentou momentos de fraqueza, de falha. Ele foi corrigido e repreendido pelo próprio Mestre, pelo próprio Cristo.
Jesus falou: eu vou ter que morrer. Ele falou: não, mestre, que isso? Vira essa boca para lá. Aí Jesus vira para ele e fala: arreda-te, Satanás. Outra ocasião, Jesus falou: eu tive que interceder por você, Pedro, porque esse Satanás estava te cirandando aí. Sabe, irmãos, isso revela as limitações de Pedro e as necessidades que Pedro tinha de amadurecer. Naquela ocasião, quando ele declarou que estava pronto a ir com o mestre, tanto para a prisão como para a morte, Jesus ele virou para Pedro e disse assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes hoje. E aí Pedro solta mais uma, né? Ele vira e fala assim: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu vou negar. E a gente sabe a história. A gente conhece essa história. Mesmo demonstrando ali valentia, quando os soldados vêm prender Jesus, ele saca da espada, corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mesmo demonstrando toda a valentia ali, ele sai correndo. Ele foge com todos os outros discípulos de Jesus. E só fica Jesus ali, para ser preso. Pedro fugiu. Ele negou por 3 vezes conhecer Jesus, ser um discípulo de Jesus. Lucas, quando narra o episódio da negação de Pedro, ele diz o seguinte: mas Pedro insistiu: homem, não sei o que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Amargamente. Ele chorou amargamente, pois havia feito algo que era contrário aos seus padrões, aos padrões moralmente aceitos. Queridos, a gente pode dizer que a partir desse momento o remorso e a culpa passaram a atormentar a vida de Pedro. E você vê isso nas reações que ele tem depois. Ver o mestre ali sendo acusado, horas depois sendo maltratado e crucificado, foram um golpe tremendo e podemos dizer desencadeou pensamentos negativos e autodepreciativos que acabaram por controlar suas ações e certamente afetaram as suas relações sociais. Pedro já não era mais o mesmo depois desse episódio. Mas sabe, irmãos, Jesus ele tem um encontro com Pedro, amém? Jesus ele tem encontro com Pedro, e eu quero que você entenda isso. Jesus, ele não deixa seus discípulos sofrendo com os males da alma. Vamos falar junto? Jesus não deixa seus discípulos sofrendo com os males da alma. Jesus não deixa. Assim como ele veio de encontro com a tristeza de Maria, com as dúvidas de Tomé, ele não deixa que Pedro continue sofrendo com toda essa culpa e remorso em seu coração, e ele não vai deixar que você continue sofrendo com qualquer mal da alma, com qualquer dor da alma, com qualquer coisa que seja. Hoje ele quer se encontrar. Ele quer curar a tua vida. Ele quer restaurar o teu coração. Ele não deixa que Pedro continue sofrendo. Jesus vem até Pedro, para que esse também possa desfrutar de um maravilhoso encontro com o Cristo ressurreto e experimentar de um alívio em seu coração e cura para a sua alma. Sem que eles soubessem, Jesus já havia preparado tudo para que esse encontro fosse transformador.
Se você voltar ao capítulo 21, lá no começo do capítulo 21, o capítulo inicia dizendo que Jesus, após a última aparição a Tomé, se revelou novamente. No verso 14, a gente entende que foi pela terceira vez isso. Foi a terceira vez que ele aparece para os discípulos. Só que agora, essa aparição, ela tem paralelos com a ocasião em que ele chamou Pedro. Olha só que interessante, como Jesus preparou todo o cenário para poder atrair a atenção de Pedro e transformar a vida dele. Em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, é onde a gente vê o chamado de Pedro. Como Jesus chamou Pedro, como nós já falamos aqui anteriormente. Em ambas as narrativas, tanto a de Lucas como a de João agora, Pedro, ele tinha ido pescar. Nas duas narrativas, ele trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Então Jesus fala para eles lançarem as redes, e quando eles lançam as redes, eles pegam uma quantidade grande de peixe. Se você voltar aí no capítulo 21, no começo dele você vai ver essa segunda pesca maravilhosa. Só que agora, como o texto diz, eles não conseguiam ver, apesar de eles não estarem muito longe da margem, eles estavam cerca de uns 90 metros da margem, eles não conseguiam ver quem é que estava falando. Jesus estava na praia, ele não estava no barco. Talvez a neblina ali estava impedindo a visão para que eles vissem, eles só estavam escutando a voz. Jesus fala: rapazes, vocês têm alguma coisa aí para eu colocar no meio do meu pão aqui? Eles falam: não, a gente não pegou nada. E aí Jesus fala o seguinte: lance as redes à sua direita. E eles lançaram as redes. Quando eles puxaram as redes, estavam cheias, e como o texto diz, de 153 grandes peixes, e as redes não se rompiam. E aí, João, que estava dentro do barco, vira para Pedro e fala assim: é o mestre. Pedro, ele pula na água e sai nadando. Primeiro ele põe a roupa. Ele pula na água e sai nadando para se encontrar com Jesus. Pedro é impulsivo, né? Não podia ser diferente. Quando eles chegaram na praia, Jesus já tinha preparado o café da manhã. Já tinha uma pequena fogueira, um peixe na brasa e pão ao lado. Ele então convida os discípulos a se sentarem, pede para ver os peixes. Eles ainda não sabiam se era Jesus, sabe assim? Mas eles tinham certeza que era Jesus, o texto fala. Eles não tinham coragem de perguntar se era o mestre, mas eles tinham certeza que era o mestre. E o texto não deixa muito claro, mas o texto deixa claro que havia um pão e um peixe. Você acha que era suficiente para os discípulos que estavam ali e para Jesus? O que você acha? Então, Jesus dá graças ali, parte o pão, e entrega e parte o peixe, e eles comem, todos comem. O texto deixa meio implícito ali que provavelmente Jesus multiplicou aquele pão e aquele peixe para os discípulos, depois que eles comeram. Jesus ainda não tinha acabado. Depois que eles comeram, Jesus ainda tinha algo para ser feito. Jesus não foi até aquele local apenas para alimentar os discípulos. Ele tinha uma enfermidade da alma para cuidar, um coração cheio de culpa para curar. Então ele inicia um diálogo com Pedro. Diálogo esse que iria transformar a vida de Pedro por completo. E após aquela conversa com o Cristo ressurreto, Pedro não seria mais o mesmo. Pedro seria transformado.
Jesus se dirige a Pedro e por 3 vezes faz uma pergunta: Pedro, você me ama? Se Jesus virasse hoje para você e fizesse essa pergunta, o que você ia responder? Primeiramente, Jesus perguntou assim: Pedro, você me ama mais do que esses aqui? Os outros discípulos estavam ali, ó. Fala agora. Você não negou Jesus? E aí? Você fugiu? Vai, fracote. Fala agora. Tudo isso é conjectura minha, viu? É minha mente fértil trabalhando. A Bíblia não fala isso. Mas Jesus pergunta: você me ama mais do que esse? Se Jesus virasse para você e falasse assim: Fran, você me ama mais do que todos esses aqui? Hein, Érico? Você me ama? Como você responderia? Sabe, irmãos, essa era uma pergunta profunda demais para aquele momento. Era uma pergunta muito profunda. Imagina ali a cena, Pedro abaixando a cabeça, ele que estava ali com o coração entristecido, cheio de culpa, de remorso pelo que havia feito. Ele que havia declarado que estava disposto a morrer por Jesus, mas fugiu. Ele que disse que estaria disposto a morrer antes de negar, ele negou. Certamente ele não se sentia digno de estar servindo o Mestre. Seu amor por Jesus era certo, mas a culpa atormentava o coração dele. Será que eu realmente amo Jesus depois de tudo que eu fiz? Mas ele responde: sim, o Senhor sabe que eu amo. O Senhor sabe. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe. Jesus vira para ele e diz: apacenta os meus cordeiros. Jesus sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava mostrando para Pedro que ele entendia a dor de Pedro. Jesus entende as nossas dores, os nossos sofrimentos, sabe? Todas essas coisas que passam na nossa cabeça, Jesus entende. Seja culpa, seja remorso, não importa. Jesus entende os nossos sentimentos. É isso que Jesus está mostrando para Pedro. Que ele entendia a dor que ele estava sentindo, mesmo diante de tudo o que aconteceu. Jesus está mostrando para Pedro, e está querendo dizer para Pedro: Pedro, eu ainda te amo. Eu te amo. Independente do que você faça. Eu te amo. E novamente Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro: sim, o Senhor sabe que eu amo. E aí Jesus vira e diz: pastorei as minhas ovelhas. E o texto continua. Pela 3ª vez, Jesus perguntou. Queridos, as perguntas de Jesus aqui eram terapêuticas. Ele não fez aleatoriamente, porque deu na teia dele. Não! Jesus estava querendo ensinar algo para Pedro. Estava querendo tratar o coração de Pedro. Essas perguntas tinham o objetivo de levar Pedro a refletir sobre o que estava o levando a estar com todos aqueles sentimentos atormentando a mente dele. Eles estavam à beira de uma fogueira. Por 3 vezes Jesus se dirige a Pedro para que esse confirme o seu amor. A cena estava fazendo Pedro se lembrar, sabe do quê? Das 3 vezes que ele negou. E sabe onde ele estava quando negou? À beira de uma fogueira. Quando ele nega, as 3 vezes ele está ali à beira de uma fogueira. E agora Jesus está dando a oportunidade dele 3 vezes declarar o seu amor, também à beira de uma fogueira. Certamente Pedro visualizou a mesma
aquela cena, sendo a mesma cena de quando ele o negou. E como o texto diz, quando ele viu o mestre olhando para ele, e agora ele estava ali, e o mestre novamente olhando para ele, dando a oportunidade para ele, 3 vezes declarar que o ama. Que o ama. Nesse momento, Pedro entende o que Jesus está fazendo, dando a ele a oportunidade de se render a Cristo novamente, dando a ele a oportunidade de ter uma vida restaurada, sua alma curada, seu ministério confirmado. E essa última resposta de Pedro, ela é fantástica. Ele diz: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Eu imagino ali Pedro se rendendo, caindo aos pés de Cristo, abraçando Cristo, chorando. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Queridos, o que Jesus tem por objetivo aqui, com essa série de perguntas, é mostrar a Pedro que mais importante do que estar disposto a morrer por Cristo, é estar disposto a viver cada dia da sua vida por Ele. Amém? Vamos falar junto aqui? Mais importante do que estar disposto a morrer por Cristo, é estar disposto a viver cada dia da sua vida por Ele. Ele tinha declarado que estava disposto a morrer antes de negar. Mas Jesus agora está falando: Pedro, mais importante do que morrer é viver. Então viva. Viva por mim. Viva por minha obra. Cumpra o ministério que eu te dei. Viva por Jesus, meus queridos. É isso que nós precisamos aprender. Às vezes nós estamos aí tão interessados em estar dispostos a morrer, e aí a gente fica culpado, porque a gente não consegue, porque a gente não vai, porque a gente falta, tem falhas, tem pecados, mas aprenda a viver cada dia. Jesus mesmo falou: basta cada dia o seu mal. Vai devagar. Busque cada dia viver para o Senhor. Isso é mais importante. A maior demonstração de amor a Cristo é a obediência à sua palavra. No capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 15, Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Você ama Jesus? Você tem guardado os mandamentos de Jesus? E guardar os mandamentos não é pegar a Bíblia e pôr na estante, não. É viver isso aqui cada dia. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer grandes coisas para o Senhor, mas não presta atenção em cumprir as pequenas ordens dEle. Viva cada dia, viva cada pequena ordem ali. Vai devagar. No capítulo 15, verso 14, Jesus declara: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Quando a gente obedece, o menor mandamento que seja, que a palavra de Deus nos traz, nós estamos falando para as pessoas: ó, eu sou amigo de Jesus, tá bom? Não mexe comigo não. Eu tenho um amigo grandão. Eu tenho um amigo forte e poderoso. Tá? Toma cuidado. Sabe, irmãos, a culpa que Pedro estava sentindo em seu coração estava levando ele a se sentir indigno da missão que o mestre lhe havia confiado. Seu fracasso estava falando muito mais alto em sua mente, estava ali gritando em seu coração de que ele não seria capaz de realizar a tarefa de pescar homens. E é isso muitas vezes que essas males da alma fazem com a gente. Gritam tão alto na nossa cabeça que nos faz esquecer de Deus, da obra de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, de tudo que Deus é capaz de fazer.
de como Ele pode agir nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, como Ele pode transformar vidas, transformar situações. Mas Jesus, Ele mostra a Pedro que Ele é capaz de perdoar pecados. Sim. Jesus está mostrando para Pedro que Ele é capaz de restaurar enfermidades, sejam elas físicas, espirituais ou emocionais. Você acredita nisso? Jesus, Ele pode curar as dores da alma. Todas elas. Todas elas. Jesus está mostrando para Pedro que o sangue que Ele derramou naquela cruz era suficiente para purificar novamente aquele coração atormentado que Pedro tinha, restaurar a alegria nele e trazer novamente a sensação de uma consciência pura, perdoada, uma consciência sem culpas. No verso 18, Jesus diz a Pedro que no momento certo ele ia morrer por Jesus. No momento certo. Está falando para Pedro: Pedro, você não precisa se preocupar em morrer por mim agora não. Viva por mim agora. Porque na hora certa você vai morrer para me glorificar. Você vai fazer isso. Fica tranquilo. Tá? É isso que eu quero dizer para você hoje. Fica tranquilo. No momento certo, você viveu hoje, cada dia para Jesus. Na hora certa você vai estar disposto a morrer por Jesus. Amém? E às vezes você fala de morte, não, mas o que é isso? Morrer agora? Morrer é estar com Cristo, amém? Morrer, quando a gente fechar o olho aqui, a gente vai abrir o olho na presença do Mestre. Nós vamos nos encontrar com Ele. Jesus está mostrando para Pedro, dizendo para ele, para que ele continuasse servindo, independentemente das circunstâncias. Apacenta, pastoreia, meus cordeiros, as minhas ovelhas, cuida, alimenta. É isso que Jesus quer da gente. A gente o sirva, a gente viva para Ele. Jesus, Ele termina o diálogo, esse diálogo com Pedro, com uma ordem. Assim como quando Ele chamou, Ele falou para ele: a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Jesus termina esse diálogo falando para Pedro: agora, Pedro, larga a mão de tudo isso e me segue. Me segue. O que Jesus queria dizer era: Pedro, seja meu discípulo, seja meu apóstolo, e nessa função me segue no serviço, no sofrimento e na morte, estando disposto a suportar o sofrimento e mesmo o martírio por amor de mim. Segue-me, Pedro, segue-me. Era um chamado renovado para Pedro. É isso que Jesus estava fazendo ali, para que ele deixasse a culpa de lado e assumisse um compromisso com a obra de Deus, com a obra que foi confiada para ele. É isso que Jesus está falando hoje para você. Me segue. Larga a mão disso e me segue. Abandone tudo isso, todas essas dores. Eu te perdoo, eu te amo. Eu quero que você viva por mim cada dia da sua vida e seja disposto a fazer, seja o que for, mas basta cada dia o seu mal. Me obedeça nas pequenas coisas, porque eu sei que se você começar obedecendo nas pequenas coisas, você vai me obedecer nas grandes. Quando eu te mostrar o meu plano completo, você vai entender tudo que eu estou fazendo na tua vida, como que eu estou agindo. Eu quero chamar novamente o grupo aqui para frente, nós vamos cantar mais um louvor. Enquanto a gente se posiciona aqui, antes da gente cantar, eu quero finalizar aqui essa meditação. Queridos,
Ao chegarmos ao fim dessa terceira e última mensagem, dessa série Encontros que Transformam, eu quero expressar novamente a minha gratidão por ter caminhado até aqui. Para mim foi inspirador poder testemunhar o poder e a graça de Deus em nossas vidas, por meio desses encontros com o Cristo que transforma, com o Cristo ressurreto. Cada história, cada encontro, cada mensagem falou muito comigo enquanto eu preparava. A de Maria eu chorava cada dia que eu sentava ali para ler e estudar. Foi para mim uma jornada fantástica, mostrando aí esse amor de Cristo, essa graça do nosso Salvador. Olhar o encontro de Maria Madalena, de Tomé e de Pedro, e esses encontros que eles tiveram com o Cristo ressurreto, e como Jesus demonstrou a sua graça, o seu amor, e como Ele entende os nossos sentimentos. Ter sido ali desafiado em cada uma dessas mensagens foi maravilhoso. As reflexões que nós fizemos sobre as nossas próprias vidas, nossas lutas, as nossas necessidades de perdão e restauração, realmente foram esclarecedoras. Agora, concluindo essa última mensagem, encontros que transformam culpa em perdão, eu queria deixar algumas palavras para você. Quando a gente vê o perdão de Deus a Pedro, esse perdão que Pedro recebeu, somos confrontados com a realidade da graça de Deus e o tamanho dessa graça. Aquele discípulo fugiu, negou, mas Deus o perdoou. Jesus o perdoou. E em nossas vidas, a gente possa aceitar esse perdão também. Deus, Ele perdoa qualquer pecado. A graça dele é maravilhosa. É tão grande que não tem medidas. E a gente possa entender e aceitar esse perdão em nossas vidas. E não somente receber esse perdão, mas a gente precisa aprender a transmitir esse perdão a outros. Sabe? A Bíblia nos ensina que da maneira como que nós fomos perdoados, de uma forma tão maravilhosa, mesmo nós não merecendo esse perdão, nós precisamos transmitir esse perdão para outro. Nós precisamos estender essa mesma misericórdia aos outros. Sabe? Assim nós vamos criar uma comunidade como Deus quer. Uma comunidade cheia de misericórdia, de compaixão, de graça. Também não podemos nos contentar com uma fé superficial ou uma transformação apenas externa. Nós devemos buscar de todo o coração esses encontros com o Cristo ressurreto. Às vezes a gente se contenta com a superficialidade de um encontro, mas nós podemos nos aprofundar cada dia nesse encontro com Cristo, buscando mais de Cristo em nós, estar mais com Ele. Nós devemos buscar de todo o coração esses encontros com o Cristo ressurreto, que produzam uma transformação interior, que vão nos moldar à imagem dEle. Cada um de nós se comprometa a buscar uma vida de intimidade com Deus, permitindo que Ele transforme os nossos corações. E não devemos nos esquecer de que o
nosso redor está sofrendo desses males da alma. Quantos amigos, parentes nós conhecemos, nós temos, que sofrem dos males da alma, sofrem de depressão, de ansiedade, sofrem de culpa, de dúvidas, e quanto isso atormenta a vida deles. Você pode ser um instrumento que vai conduzir essas pessoas a ter um encontro com esse Cristo, esse encontro transformador com o Cristo ressurreto, que vai mudar suas vidas e seus corações. Sabe, irmãos, o mundo ao nosso redor está desesperado por amor, esperança e salvação, e nós, como igreja, nós temos o privilégio e a responsabilidade de compartilhar esse evangelho que salva, que liberta, que transforma vidas a todas as pessoas. Possamos ser ousados como Pedro e sairmos e seguirmos a Cristo, e sairmos falando, anunciando. Eu quero finalizar, e eu não poderia finalizar sem isso. Se você está aqui hoje e não entregou sua vida ao Cristo ressurreto, se você está aqui se sentindo perdido, desanimado, ou apenas está procurando algo mais significativo para a sua vida, eu quero que você saiba que Jesus está aqui. E Ele está de braços abertos, com as mãos estendidas, te chamando pelo nome. Assim como Ele falou Maria, virou e disse Tomé, virou e disse Pedro. Ele está chamando o teu nome. É você. Não deixa passar essa oportunidade de experimentar uma transformação profunda que só pode ser encontrada em Jesus. Entregue a sua vida para Jesus hoje e permita que Ele opere uma transformação em você. Se você deseja tomar essa decisão hoje, eu te convido a fazer uma oração. Eu quero chamar todos, abaixar a cabeça, fechar o olho. E se você que ainda não entregou sua vida a Jesus, deseja entregar, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e necessito do seu perdão. Creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Perdoe os meus pecados, entre em meu coração e transforme a minha vida. Eu escolho entregar a minha vida a Ti e reconhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Alguém aqui hoje que fez essa oração entregando a vida para Jesus? Alguém? Amém. Temos uma senhora ali. Mais alguém fez essa oração entregando a vida para Jesus hoje? Mais alguém? Eu quero convidar a igreja, sabe, irmãos, a celebrar isso. Essa senhora entregou a vida para Jesus hoje. Celebre. Irmãos, celebre. A gente precisa aprender a celebrar isso, porque no céu está tendo festa. E aqui, só tem cabeça baixa. Aplaudam, batam palmas aqui. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Que o Senhor seja engrandecido. Sabe, se você fez essa oração de coração, saiba que uma nova jornada começou para a sua vida. Hoje, a partir de hoje, você faz parte da família de Deus. Aqui está uma família para você. Uma família que vai amar, cuidar, abençoar a sua vida. Jesus vai estar ao seu lado em cada passo do caminho. Busque crescer em seu relacionamento com Ele, através da oração, do estudo da palavra. Faça isso, da comunhão com os crentes. Entenda, esse é apenas o começo de uma nova vida com o Senhor Jesus. Glória a Deus! Amém! Jesus está vivo, Ele morreu, mas o sepulcro está vazio, Ele está vivo, e esse é motivo de alegria, de celebração para nós, porque nós temos a certeza de que mesmo se morrermos, nós ressuscitaremos com Ele, amém? Ele vai nos buscar, Ele vai nos levar. Morrer é estar com Cristo, irmãos, é maravilhoso.
É maravilhoso. E ter um encontro com Ele cada dia. E esse último encontro, né, quando nós estivermos ali na presença dEle, vai ser maravilhoso. Abaixe mais uma vez sua cabeça. Feche seu olho. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu celebrar aqui nesta noite. Foi para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus. Paz tenhas, que a tua casa tenha paz e que tudo que tens tenha paz. O culto ainda não terminou, lembra? Nós ainda temos o nosso jantar lá no fundo. Todos estão convidados. Assim que a gente finalizar aqui, irmos lá para o fundo para nós jantarmos juntos, celebrando tudo que Jesus fez por nós. Amém? Vamos declarar juntos o Ide? Vamos lá? Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Amém. Cumprimente-se uns aos outros, estamos nos despedindo nessa noite.